não é tão técnico, é mais focado na carreira, né? E passar um pouco da minha visão para vocês do que eu tenho, que eu tenho vivido, né? E quais os maiores desafios aí de ser tecnólogo em outro país. Bom, novamente, então, falando um pouquinho sobre mim, sou a Graziele, ou Grazi, me graduei em gestão de TI, trilhei aí um caminho um pouco parecido pelo que vocês estão passando. Logo que saí da FATEC, fiz uma pós em Big Data, né, ainda aí no Brasil, e atuo na área de TI tem 6 anos, então assim que eu entrei na FATEC já consegui um estágio, e desde então estou na área. Hoje eu trabalho com arquitetura de sistemas, tá? Entrei de uma vez com produtos da Microsoft e estou até hoje também. Então eu sou muito focada nas tecnologias da Microsoft. E estou aqui na Irlanda, que é na Europa, há 2 anos. Também tenho alguns crachás aí. Hoje eu sou instrutora oficial, né, dos cursos de preparação da Microsoft. Então, se você precisa de algum treinador para tirar uma certificação, eu sou oficial para te dar o material oficial da Microsoft e toda a parte da explicação. E aí também possuo algumas certificações, né, as ainda válidas aí que eu tirei nos últimos 2 anos, são 8, e elas estão todas dentro da Microsoft, de Power Platform, o Dynamics 365, que é o CRM da Microsoft. Também tenho em Power BI e algumas do Azure e inteligência artificial dentro do Azure. Antes de ir ao técnico, né, a parte mais técnica aí dos desafios, só uma visão geral em números, né, de quanto nós somos hoje saindo do Brasil. Então, não vou estender muito aqui, mas basicamente em 10 anos a gente cresceu 35% das pessoas que saíram do Brasil, e eu até tinha visto uma pesquisa que mais de 50% dos brasileiros têm esse desejo, né, de buscar uma oportunidade. E aí, quando a gente olha numa visão macro, a maioria ainda vai para a América do Norte. E é meio óbvio, porque a gente tem como terra da oportunidade os Estados Unidos, né? Mas, em segundo lugar, tem muito brasileiro também aqui na Europa, que é o meu caso. Então, eu vim aqui para a Irlanda, que é muito perto do Reino Unido, na parte mais em cima da Europa. E cheguei aqui para fazer um intercâmbio, ia ficar 6 meses, mas com 1 mês de Dublin, eu consegui um trabalho para atuar na mesma área que eu atuava no Brasil. Fiquei nesse trabalho, o intercâmbio acabou, e aí eu fui convidada a continuar. Ao invés de voltar para casa, eles me convidaram e me deram um visto de trabalho. E aí agora eu estou completando 2 anos aqui na Irlanda. Hoje só atuando mesmo na área de tecnologia. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam por que eu fiquei, né? Não deixei, não fiquei só nessa experiência do intercâmbio, não voltei. E aí eu devolvo falando, mas por que não, né? Se a maior vantagem que eu vejo hoje, eu falo que quem é de tecnologia tem esse privilégio, tá? É muito difícil a gente conseguir um visto ou a gente conseguir trabalhar em outro país, né? Basicamente, a gente tem que ter um tipo de visto ou uma cidadania. No meu caso, eu não tenho dupla cidadania, então eu não tenho um passaporte para eu apenas querer ir para fora e trabalhar. Mas eu vejo que a tecnologia, ela é um passaporte para a gente, então a gente tem esse privilégio de estar nessa área que tem uma demanda global, entende? Não é algo que é necessitado só no Brasil, é algo que o mundo precisa e que a conta não bate quando a gente vê o tanto de vaga que vai surgir e o tanto de gente que se forma, a conta não fecha. Então a nossa área, ela tem essa demanda. E então a gente tem como um passaporte o nosso conhecimento, a nossa skill acaba sendo a forma que a gente encontra para poder
desbravar o mundo e conseguir ter essa experiência, né? Que se dependesse de alguma herança ou segunda cidadania, muitos não conseguiriam. E também, assim, é muito diferente quando a gente começa a ver a questão de qualidade de vida e a gente começa a pesar algumas coisas de poder de aquisição, enfim. E claro, a gente tem novos desafios, porque é tudo muito novo. Então, eu aqui há 2 anos ainda sou nova, né? Eu tô aprendendo alguma mania ou algum costume irlandês até hoje. E, e não só isso, também tenho experiência com outros profissionais. Então, a minha empresa, nós somos em 200 e alguma coisa, e, e somos em 16 nacionalidades. Então, eu tenho trabalho com um time muito diversificado, e isso é bem legal também. Então, eu sempre devolvo a pergunta falando por que não, porque é sempre vantajoso, no meu ponto de vista, ter essa experiência, né? E que a gente tem o privilégio de poder tentar quando a gente trabalha com tecnologia. Bom, então indo um pouquinho mais para dentro do escritório, é, as maiores adaptações que eu vejo no modelo de trabalho, principalmente trabalhar com outro idioma, não tem como fugir. Acho que vocês tiveram uma outra palestra com alguém de Portugal, mas mesmo em Portugal eu conheço algumas pessoas que trabalham lá e precisa do inglês, porque muito provavelmente a sua equipe vai trabalhar com espanhol ou com um polonês. E aí, nesse caso, seria uma bagunça se cada um falasse no seu idioma, né? Então, o inglês, ele é a base para os negócios, e a gente tem que não precisa ser eu não sou fluente, estando 2 anos aqui, não sou fluente, mas eu tenho um inglês que as pessoas me entendem, e que eu consigo, hoje em dia eu já consigo levar reunião com o cliente, mas é um processo aí que a gente tem que se adaptar, que é conseguir trabalhar em outro idioma. Ainda falo algumas coisas em português no final da frase, tipo a mania de falar né no final da frase. Estou falando inglês, ainda falo né, mas isso a gente supera com os anos. E uma coisa muito que eu vejo que a Europa eles levam muito a sério é a questão da segurança. Não é à toa que a Lei de Proteção de Dados ela nasceu aqui, né? E hoje a gente leva como um padrão global. Eles levam a segurança muito a sério num quesito, por exemplo, tá? Uma coisa básica eu não posso ter nenhuma senha. Eu costumava pelo menos guardar muitas senhas no bloco de notas, deixar anotado em algum lugar ali para copiar e colar. E aqui eu não posso, a gente tem algumas auditorias e eu tenho um sistema específico para guardar as minhas senhas. Então, a gente tem que levar a sério desde dessa coisa básica que às vezes está na nossa cabeça que, não tem problema, eu vou guardar aqui, ninguém vai ver, mas a gente não pode ter esse tipo de brecha. E até nas aplicações, quando eu vou fazer desenho da solução, eu preciso colocar todos os requisitos dentro da parte de segurança, se vai ter alguma infraestrutura necessária, e como que a minha aplicação vai conversar, se eu tenho integração, como um conversa com o outro dentro da rede de segurança do cliente. Então, eles pesam muito nessa questão de segurança, e não é à toa, porque eles recebem muito ataque. Eu não sei se é porque a Irlanda é aliada dos Estados Unidos, eu imagino que sim, mas vira e mexe sai notícia que alguma empresa está sofrendo ataque. E eu trabalho bastante com empresas do governo, e, e é uma verdade. Tem sempre muito ataque. Inclusive, teve um agora em maio que, desde que eu tô aqui, esse foi o pior, que foi um ataque ao sistema de saúde e parou tudo. Foi na época que estava tendo vacina. A vacina ficou parada aí por uns 3, 4 dias, porque teve um ataque, os caras não conseguiam ligar de novo o servidor, não tinha certeza de onde que era a brecha, enfim, foi 4 dias aí de atraso, tanto para a vacina e quanto para quem precisava de outras partes da área da saúde, né?
Então, consulta adiada, tem bastante gente até processando o governo, porque teve paciente que perdeu quimioterapia, coisas desse nível. Então, eles são muito rígidos com a segurança, e ainda assim a gente vê que é um tema levado a sério e necessário, né? E uma coisa que eu só consegui aprender vindo para cá é questão das boas práticas e dos bons procedimentos, né? Que finalmente eu entendi que eles existem para a gente seguir. E o que eu quero dizer com isso é assim: alguém para fazer um estudo dedicou parte da vida, ou às vezes até a vida inteira. Alguém tomou um tempo para fazer um estudo, uma pesquisa e ter insights suficientes para mostrar um resultado e falar, olha, assim funciona. Então, se essa pessoa já dedicou uma parte da vida dela, a gente não precisa é, é, achar que do nosso jeito vai ser melhor, entende? Se alguém já passou tanto tempo pesquisando algo e diz que aquilo é bom, a gente segue. Porque a gente entende que aquela pessoa realmente tem conhecimento do que foi apresentado, né? E eu vejo isso bastante assim quando eu falo com os gerentes de projeto, todos os gerentes que eu tive experiência, eles sabem na ponta da língua assim as melhores práticas, as metodologias e tudo isso é para tentar ter um, um sucesso, né, da entrega de um projeto. E quando eu trabalhava no Brasil, às vezes a gente dava um jeitinho, às vezes a gente fazia o que a gente achava mais fácil para aquela entrega, mas lá a gente não pensava na manutenção, enfim, na parte final do processo e tinha que voltar com um pouco de retrabalho, porque a gente pecou aí em alguma parte de seguir alguma boa prática. Então aqui a gente tem que, toda fase que a gente passa, a gente tem que lembrar dessas boas práticas, tá? Sejam elas de projeto, ou dentro mesmo de conduta, né? Ética, e até na parte mais técnica. Então, fazer revisão de código, é, conseguir otimizar código, essas coisas que às vezes passam despercebido, dependendo do prazo que a gente tem, né? Aqui a gente prefere atrasar e entregar com qualidade do que passar por etapas, entende? Uma outra coisa aqui é que eu não sabia que a gente era assim, mas as pessoas têm essa visão dos brasileiros, é que a gente enrola muito para falar. Eles falam que a gente dá rodeio, né, para dar uma notícia ruim. E aqui eles são direto, então você tem que aprender a ser claro. Se você está com problema, levanta a mão e exponha, independente do problema que seja para o cliente ou seja para o seu time. Isso é essencial e às vezes no Brasil a gente não tem essa transparência, né? A gente quer segurar um problema com a gente, seja por medo ou porque a gente prometeu um prazo e não quer voltar atrás naquele prazo. Mas aqui a gente tem que ser claro com os problemas, claro com os prazos, a gente tem que ser transparente, que é uma coisa boa, na verdade. Não é ruim ser transparente, não é ruim você falar não. É você ser claro, não precisa de rodeios. Então, eu não sabia que a gente era assim, mas faz um sentido. O brasileiro a gente tende, não sei por quê, mas a gente tende a dar notícia ruim com o nosso jeitinho mais calmo, mais tranquilo, e mais com menos detalhes, assim, por etapas. É, mas a gente tem um lado bom, né? Porque na minha visão, é, eu vejo que aqui os clientes eles têm uma exigência maior, seja os clientes que eu trabalho dentro do projeto, ou seja os clientes, os irlandeses no geral. É, eles têm uma exigência, né? Um padrão de consumo maior, a gente tem que se adequar, então a gente tem que entregar com mais qualidade, mas eu vejo que o cliente ele confia muito porque eu acredito que se a gente é transparente, se a gente leva a segurança a sério desde o início, e se a gente segue as boas práticas, o cliente sabe que está em boas mãos. Então ele deixa a gente fazer nosso trabalho, porque eles acabam tendo mais confiança e muitas vezes, mesmo trabalhando em multinacionais no Brasil,
eu via que alguns clientes eles não tinham tanta confiança no nosso trabalho e aqui é diferente. Eles têm a confiança, por isso a gente também pode ser transparente quando vai atrasar ou quando vai fazer alguma coisa que não era igual ao planejado. Uma é, certo, uma outra forma, uma outra coisa que eu acho muito diferente daqui e que eu acho muito legal, cara, é que a gente tem espaço para estudar dentro do trabalho. Então, não sei se alguém já deu uma notícia triste para vocês, mas acho que a gente já está cansado de saber, ou pelo menos a gente deveria saber, que escolhemos tecnologia e que a gente vai dedicar aí a vida toda estudando tecnologia. Mas no sentido não que a gente vai passar a vida inteira dentro de uma sala de aula, mas você vai precisar estudar, seja para conseguir resolver um problema dentro do seu código, ou para entender o que está vindo de novo na tecnologia que você escolheu, a gente precisa atualizar. Né? A gente precisa ter esse momento para estudar e ver o que está vindo de novo para acompanhar, senão a gente vai ficar para trás. É, e isso não é uma notícia ruim, na verdade, porque a gente entende que a gente vai trabalhar, vai precisar estudar, mas as empresas aqui, elas têm muito na cultura delas que ah, a questão de investir no funcionário, então você vai trabalhar estudando, no quesito que eu digo, você vai ter um tempo que a empresa vai dar para você dedicar aos estudos, fazer uma pesquisa e desenvolvimento de algum assunto, ou de algum desafio que você tem ou teve em algum projeto que poderia ter sido melhor. É, então, você vai ter essas horas dentro do seu horário de trabalho, tá? Dentro das 8 às 5 ali, para fazer esse estudo. E eu acho isso fantástico, porque muitas vezes no Brasil a gente tem aquela pressão de precisar aprender uma coisa nova, porque o projeto está atrasado, e você já tem que pegar o projeto andando, e aí vira uma bola de neve. É, então, alguns exemplos pessoais aí, quando eu cheguei aqui, eu tive um tempo para estudar e aplicar o backup das soluções, né, que é dentro da Microsoft. Basicamente, isso daqui a gente tinha que fazer assim, lembrar no final de todo dia de exportar um zip e guardar na máquina, porque se acontecesse alguma coisa, eu tinha ali o trabalho do meu dia salvo. Mas ninguém lembrava, sabe? Até no Brasil a gente esquece. Chega sexta-feira a gente não quer. A gente não quer passar da hora e ficar exportando, guardando. Então, assim, é difícil, né? Quando a gente deixa um processo para as pessoas, sendo que a gente pode automatizar e é algo tão chato de fazer. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive esse tempo para fazer esse backup automático, né? Hoje a gente faz, então ninguém precisa lembrar, não preciso ligar meu computador aqui 8 da noite para fazer nenhum backup, porque eu sei que eu tenho uma função que vai rodar isso automático no final de todo dia e vai deixar salvo no servidor, diferente de antes que eu deixava o zip na minha máquina. E a mesma coisa na parte dos deploys, então eu tive um tempo para aprender toda a parte de como automatizar os deploys, seja em Azure, seja no CRM, seja no banco de dados. E apliquei aqui usando também uma ferramenta da Microsoft, que é o DevOps, e tenho tempo, claro, sempre para estudar tudo que a Microsoft planeja e libera, né? A cada 6 meses eles fazem é, atualização dos sistemas que eu trabalho, e eu preciso de um tempo para estudar o que é novo e o que é antigo, que não vai ser mais suportado. Então, eu tenho, a cada 6 meses, eu tenho esse tempo também para estudar dentro da empresa o que está vindo e o que não está vindo. E aí a gente tem a liberdade para fazer o estudo, se quiser aplicar dentro da nossa empresa, aplica, ou se quiser só criar uma documentação, cria, mas a gente é muito livre nesse sentido de estudar e estudar dentro do trabalho, ou seja, eles investem, né, nessa questão do nosso conhecimento, não só para a gente estar ali num projeto, mas eles antecipam para quando chegar um projeto você já ter aquele conhecimento, já ter passado por aquela experiência, e eu acho isso muito bacana.
E claro, a consequência isso só é possível, né, pela maturidade empresarial que existe aqui fora. Eu acho que tem muitas empresas hoje no Brasil que são boas também, que têm essa maturidade, mas devido à cultura da Europa, os Estados Unidos, por exemplo, é referência, porque eles já anteciparam isso desde lá atrás, então já é mais sólido, né? É, então, aqui os países europeus eles estão entre os mais competitivos, né? Devido a toda essa cultura. E aí cabe muito no que eu falei, né? Que é esse clima empresarial, que é toda a infraestrutura que a empresa tem, toda essa parte de entender que o capital humano é necessário, né? Do investimento na pessoa. E essa parte que a gente tem de liberdade de fazer pesquisa e desenvolvimento. E muitos apoios aqui que eu vejo também que o governo, muito incentivo que o governo dá para a indústria, principalmente aqui na Irlanda. Porque, por exemplo, tá, aqui na Irlanda, a gente tem um polo tecnológico da Europa, que toda parte, por exemplo, falando da Microsoft, toda venda digital dentro da Europa, o escritório físico é aqui em Dublin. Então, para toda a parte da Europa, se uma empresa precisa fazer o pontapé inicial, o contato inicial com a Microsoft, a equipe está aqui em Dublin, seja atendendo para Portugal ou para Espanha. Então, a gente tem isso porque Dublin tem, a Irlanda, né, tem esse incentivo para as empresas de tecnologia. É, só queria saber se vocês estão me ouvindo bem, porque eu tô vendo aqui que eu tô com uma mensagem de internet. Não, tá ok. Tá ok, tá bom, obrigada. É, bom, aí aqui mais um pouquinho o que eu achei um infográfico que eu deixei até a referência aqui embaixo para quem quiser dar uma olhadinha depois. Infelizmente ele está em inglês, não achei a tradução, mas vale a leitura. Toda uma visão geral da Irlanda, né? E eles definem que a Irlanda foi uma ilha construída sobre tecnologia, porque antigamente as coisas não eram assim, as coisas mudaram muito devido a esses incentivos também que o governo fez, e hoje muitas pessoas que estão aqui, que são estrangeiros, né, elas vêm para trabalhar com TI e a grande parte que escolhe a Europa acaba escolhendo Dublin no final. Então, é muito atrativo para o nosso setor. E só uma questão assim do que eles, os líderes irlandeses, estão planejando e o que eles pensam da tecnologia. Ele está quase no 50%, né? Então, 52% dos líderes eles acreditam que a capacidade que eles vão ter para conduzir as mudanças e a inovação dentro da Irlanda é crucial, então eles acreditam na tecnologia, e 49% também acreditam que a tecnologia vai ajudar a superar questões socioeconômicas que a gente enfrenta hoje aqui. A Irlanda é um país muito bom, mas a gente tem muito problema aqui, como todo país tem, né? A gente não tem tanta violência, mas tá vindo uma onda de, de sem-tetos. Enfim, todo país tem suas crises e eles acreditam que a tecnologia pode ajudar, né, a gente passar por isso. E agora, depois do vírus também, tem um gap aí na economia, porque eles ajudaram muito, deram muito benefício para quem estava sem emprego e, e aí a gente já está conseguindo ver também os impactos. Então, eu sei que aí no Brasil também, que vocês também estão vivendo um pouco disso. Aqui é um pouco menor, mas a gente também tem esses impactos. E metade, né, dos líderes acreditam que a tecnologia pode ajudar a ver essa recuperação de uma forma mais rápida. Mais um pouquinho aqui falando de estatísticas agora é o que eles estão pensando e planejando de implantar. Então, 12% acredita que a realidade aumentada vai ter impacto maior, né, no serviço ao cliente. Eu trabalho com serviço ao cliente e eu não vejo muito ainda isso ser
uma tendência. Eu acho que as pessoas elas ainda estão naquela fase de descoberta da tecnologia, igual a inteligência artificial foi há alguns anos atrás. Então, a gente, para a realidade aumentada, ainda está nessa fase de descoberta, o que dá para ser feito, o que não dá para ser feito, mas eu vejo como uma área muito promissora para quem pegar o gatilho agora e conseguir entender, né, como que funciona. 14% também acredita que a robótica vai ter maior impacto na questão da cadeia de suprimento e logística, e, e, e isso eu já vejo acontecer, tá? Eu já vejo alguns projetos que eles estão, que o governo está começando a estruturar para melhorar essas questões de logística. Inteligência artificial, eu acho que é a bola da vez, né? Não só aqui na Irlanda, mas acho que no mundo inteiro. As empresas entenderam de uma vez por todas que não dá para aplicar inteligência artificial da noite para o dia. E que se eles querem ter algum resultado, eles têm que começar para ontem. Então, eu acho que esse número aí de 11% essa pesquisa de 2018, então eu acho que já deu uma melhorada nessa situação, porque hoje a maioria dos clientes que eu trabalho, todos já iniciaram um projeto de inteligência artificial e já estão utilizando o início, né? Já estão colhendo o início, o comecinho dos resultados. 35% respondeu que já usa a nuvem. E isso daí é mais onde eu trabalho e eu vejo que realmente nuvem, eu não, eu trabalho, acho que foi com uma outra empresa que eles não têm soluções ainda na nuvem, mas essa é a realidade, né? Já é uma realidade, não é mais uma tecnologia a ser estudada ou que vai surgir. É uma realidade, né, que está sendo implantada aos poucos, mas as grandes empresas já têm isso muito forte e já implementaram. 26% já está falando de 5G. Não tenho nenhuma atualização sobre 5G. As empresas que eu trabalhei, se elas estão ou não. Eu sei que eles estão fazendo testes com as empresas, né, de telefonia. Aqui também só um adendo. Aqui é não tem cabo na rua, cabo de energia, cabo é tudo por debaixo da terra. E a Irlanda é toda. A internet aqui é toda aquela fibra. Internet de fibra não tem outra, então a qualidade já é muito boa. Então, eles já são mais avançados também nessa área de telefonia. E 20% planeja implementar o IoT. E aqui eu já vejo alguns projetos que tomaram forma na questão de, de máquinas, de fazer para fazer manutenção, né? Que chamam de field service. Eu já trabalhei com alguns projetinhos que a gente tem lá o painel mostrando máquina superaquecida, máquina que precisa de manutenção, máquina que está desligada, máquina que isso, máquina que aquilo. E não é só isso, claro, a IoT é muito mais do que isso, mas eu vejo hoje sendo bem implementado nessa parte mais de chão de fábrica. E aí falar um pouquinho da importância da FATEC na verdade, o que eu queria mais dizer para vocês nesse slide é que, independente de trabalhar fora do Brasil ou até mesmo em alguma empresa no Brasil, dê importância para aprender a base. Cara, eu falo isso porque se você sabe a base, você consegue navegar entre os diferentes frameworks, entre as diferentes tecnologias que vão surgir, tá? E onde a gente aprende a base é agora, a hora que a gente está ingressando, né? Que a gente está aprendendo, que tudo é novo. Então, entendam a base, valorizem a base, porque vai ser muito usado. Até a tabela verdade, que eu achei que eu não ia usar na minha vida, eu usei esses dias para fazer um levantamento e um relatório usando Power BI. Então, assim, estudem, cara. Não dê importância maior para uma matéria, esqueçam das outras, porque a base, você tem que ter a base sólida e todas as matérias que vocês têm é um mix, né? Então, vocês serão um profissional mais
genérico, né? Porque vocês vão entender um pouco de tudo. Então, entendam bem esse pouco. Aprendam bastante a base para conseguir entender lá na frente o que vocês querem e escolher e transitar com facilidade. E eu gostaria também de falar para vocês valorizarem o ensino de graça que vocês têm, porque eu trabalho com, como eu disse, eu trabalho com gente do mundo todo e eu conheço algumas pessoas que estão saindo de faculdades aqui que é caro, você paga em euro aqui, então tem gente que vem estudar em euro, pagar em euro aqui e não tem, eu, na minha visão, a pessoa não teve uma base tão boa quanto a gente teve aí na FATEC, então não é puxando sardinha, é porque eu passei eu sentei na mesma cadeira que vocês estão sentando e, e eu vejo isso, que é realmente uma verdade. Às vezes os professores falavam, mas acho que só quando a gente sente na pele que a gente entende que é verdade, né? Então, valorizem a base, tá? E por fim, né, quem quer aí trilhar uma carreira internacional, eu dei uma olhada no LinkedIn por aqui e mais ou menos o que está em alta é a cloud computing, basicamente porque já é algo que as empresas elas já faz parte, né, dentro da das empresas, então tem bastante vaga para quem é dessa área. Dados, cara, Big Data, ciência de dados, analytics, engenharia, visualização, banco de dados, tudo que envolve dados. Tá em alta, ainda mais que as empresas elas viram quão valioso os nossos dados pode ser e quão valioso isso é dentro do machine learning. Então, seja qual for a área de dados, está bem demandada aqui. Questão de redes e segurança da informação, que é o cybersecurity, né? É algo também em alta, claro. Eles levam muito a sério e eles têm diversos padrões para seguir, tem muita regulamentação, então é uma área excelente, com salários excelentes, e é uma área muito legal. DevOps, eles têm bastante vaga agora. Isso para mim é novo, porque a última vez que eu dei uma olhada não tinha tanta exigência, não tinha tanta vaga para DevOps, mas agora é algo que as empresas estão procurando. E também a parte de inteligência artificial, machine learning, IoT e a questão de extended reality, né, que é a virtual e a aumentada. Tem algumas vagas. UX e UI, isso aqui também é bem comum, tá? É, até que enfim as empresas entenderam que esse profissional ele é estritamente necessário, porque ele que vai sentir, que ele que vai projetar como o cliente, né, vai ver nossa solução. Então a demanda é grande. E essa questão da automação também tem bastante vaga para RPA. Eu também tenho trabalhado em algumas soluções para automação dentro das áreas de vendas e marketing, e é uma área bem legal e tem demanda aqui. CRMs em geral, eu sou de CRM, mas muito mais focada em CRM do que outras plataformas, e, e eu conheço, cara, umas 20 pessoas, assim, que trabalhou comigo no Brasil e tá tudo aqui hoje em Dublin, na Irlanda, trabalhando com CRM. Então, muita gente de CRM migrou para cá e é um mercado bom também. E agora tem as tecnologias low code, né, que são basicamente aquelas tecnologias que você programa, mas é quase que um arrasta e solta aí de programação. E claro, a gente não pode esquecer das linguagens de programação no geral. Então, se você é programador Java, .NET, Angular, tem vaga também. Assim, basicamente, todas as áreas da TI, né, gente? Todas as áreas da TI têm demanda, tá faltando profissional e, e a gente consegue ver, se eu abrir o LinkedIn aqui e mostrar para vocês as vagas de agora, é bem diversificado e isso é bom pra gente, né? Porque independente da trilha que a gente escolher ou se identificar, a gente sabe que tem demanda.
E aí, algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. É, aqui na Europa eles usam muito o LinkedIn, e no Brasil também, né? Mas aqui, primeiro contato de entrevista, muito provavelmente, se você for atrás, você vai entrar em alguns sites, enviar e-mail, mas assim, o primeiro contato que você vai ter de algum recrutador vai ser pelo LinkedIn, tá? Então, para quem não usa, uma dica: usem o LinkedIn, deixem seu LinkedIn atualizado, postem lá qualquer que seja o curso ou qualquer qualificação que você tenha feito. Não esqueça de compartilhar no LinkedIn, porque os recrutadores, a maioria deles vão fazer o contato inicial com você por lá. Tá. Aí, quem tiver a oportunidade de tirar uma certificação, seja ela qual for, seja da Microsoft, ou seja da Amazon, enfim, qualquer certificação que for, é bem visto aqui na Europa. Eu não precisei nem validar o meu diploma, e eu acredito que é devido a eu já ter algumas certificações, então, se você tem uma certificação, fica mais fácil para eles confiarem no seu trabalho, então se tiverem a oportunidade, é, tirem uma certificação. E, e um pouquinho o currículo aqui, eu vejo que eles pedem algo um pouco diferente. No Brasil, a gente costuma deixar uma página com um resumo de tudo. E aqui eu vejo que eles gostam de saber de tudo da sua vida. Então, quanto mais detalhe, melhor. Até hobby, coisas que no Brasil a gente nem imagina colocar. Eles gostam de saber detalhes sobre você aqui, escritos. Eu, particularmente, não coloco muita coisa. E funciona do mesmo jeito, mas eles gostam de quanto mais detalhe, melhor. E aqui eu deixei só um exemplo de como eu, por exemplo, coloco. Não deixo muito detalhe, mas eu falo o que eu faço em uma visão geral e depois as tecnologias, né? Que é onde aqui vai para o RH e aqui é para o gerente de TI bater o olho e identificar se eu sou o melhor candidato ou não para aquela vaga. E uma coisa diferente que eu também gostaria de compartilhar eu não tive conhecimento dessa metodologia no Brasil, mas aqui eles costumam fazer entrevistas usando um método que se chama STAR, que é algo que você tem que explicar, né, uma situação e quais eram suas tarefas, os seus desafios daquela situação, o que você teve como ação e quais foram os seus resultados. Então, se alguém estiver ensaiando fazer uma entrevista aí para o mercado de trabalho no exterior, pode começar a pensar em estruturar uma pergunta e resposta baseada na metodologia STAR. E se alguém já tem o inglês intermediário, quer saber como tá, quer ter uma noção se daria certo ou não, eu encorajo a fazer conexões no LinkedIn e tentar fazer entrevistas daí do Brasil mesmo, sem compromisso. Porque quando a gente faz uma entrevista, é igual a gente entrar numa loja para olhar uma roupa, é sem compromisso. Então, eu encorajo vocês a escutarem, né? Às vezes até se vingar em uma proposta, a escutarem uma proposta, mas a prospectar mais no LinkedIn essa questão e se conseguir uma entrevista, mesmo com inglês intermediário, eu já disse, se você tiver inglês técnico, vai, façam e estruturem usando essa metodologia, porque as minhas primeiras entrevistas eu não sabia disso e eu tive que dar um jeitinho ali na hora de pensar e estruturar, e eu nem sabia o que era esse método STAR. E por último, acho que agora a gente pode abrir para dúvidas e perguntas. Se alguém quiser conectar comigo no LinkedIn, fique à vontade. Tá aí o meu QR Code para quem quiser. E fico à disposição de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta. Grazi, Oi, tudo bom? Tudo bom? tudo bem? Sabe quem fala? Sei, eu tô vendo pelo Teams. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que nós brasileiros, a gente procrastina. Sim, Então, quando você falou dois aspectos
uma leve atenção. Primeiro o curso na FATEC do mercado. Uhum. E a segunda informação é sobre o idioma, né? Então, eu ainda, eu sempre comento com os alunos, o Brasil é um país muito injusto com as pessoas que moram aqui, né? E a gente sabe que as pessoas têm uma restrição financeira, inclusive, para que possam investir no segundo idioma, que seria o inglês. E eu ainda ouço muita gente falando assim, não, eu vou fazer inglês quando eu terminar a FATEC. Eu já ouvi até casos de alunos dizendo que queria fazer um MBA no exterior, e eu perguntava, e o inglês? Não, o inglês eu vou aprender quando eu estiver lá. Então, a pergunta é a seguinte, o inglês é um diferencial ou não? Segundo, o que é o inglês técnico para você? Porque isso pode enganar um pouco as pessoas, né? Especialmente a gente tende a barrigar tudo para frente. O inglês técnico é a pessoa conjugar o verbo to be de uma maneira correta, né? O to be é o to be. Então, há um problema de entendimento quando a gente fala inglês técnico, aí a pessoa deita em berço esplêndido e fala, ok, eu tenho inglês técnico. O que é Tá. técnico para você? A primeira questão de que se o inglês é diferencial, sim, com certeza, né? É, e aí eu mencionei que é o inglês técnico, porque na verdade eu vejo muita gente que já tem um inglês bom, não tem coragem para tentar, né? Mas assim, falando sobre o meu caso aqui, eu não tinha inglês quando eu entrei na FATEC, eu tinha um pouquinho, que era aquele bem básico mesmo, que é o TOB. E, e aí, durante a FATEC, eu entrei num curso de inglês e foi durante a FATEC, tá, que eu fiz o meu inglês. Depois da FATEC, eu fiz um ou dois. Eu tentei fazer um ou dois cursos online, mas assim, entrei na correria também, né? Não procrastinei tanto, mas entrei na correria porque queria tirar a certificação, queria aprender mais, então acabou acumulando. Então, eu acho que assim, se a pessoa ela tem essa vontade, ela tem que começar o quanto antes. Claro, a gente entende das restrições financeiras, mas, por exemplo, eu gostava muito. E até meu marido, ele veio cru de inglês e ele ficou fazendo muito tempo por aplicativo, aqueles aplicativos de graça, ou baixando o livro e tentando ler e traduzindo. E assim, é, dependendo da sua condição, a gente vai ter uma barreira ou não, mas todo mundo pode começar, entende? A gente pode começar de agora. E o inglês técnico é um inglês que as pessoas te entendam, tá? E aí vai depender muito também da vaga que você quer. Se você quer uma vaga mais ou menos, você pode ir com o inglês mais ou menos. Você vai conseguir alguma coisa. Mas, por exemplo, se alguém te perguntar o que você fez, ou qual foi o seu maior projeto, ou alguma coisa assim, você tem que saber responder. Entende? Você tem que saber responder. E na questão do inglês técnico, é mais para o dia a dia, de você conseguir explicar um problema para o seu chefe, por exemplo, ou pedir ajuda para alguém dentro do trabalho. Mas se você quer uma vaga que envolve você e o cliente, aí você precisa estudar mais. Então, aí você precisa estudar no quesito de que, com o cliente, você tem que. As pessoas sabem que você é estrangeiro, eles não vão te cobrar um sotaque perfeito e um inglês maravilhoso, mas eles querem que você, pelo menos, seja. Que você saiba e faça entender, né? Então, para lidar com o cliente, você tem que ser um pouquinho mais estudioso nessa questão da gramática, e às vezes eu também faço documentação, então para documentação você não pode errar. É, então, é esse inglês técnico, depende do nível. Se você é mais técnico, um inglês intermediário para um pouquinho mais, você consegue. Se você quer mais uma questão com cliente, gerencial, ou fazer levantamento, que é o meu caso, você tem que ter um pouquinho mais do avançado. Meninos e meninas, só traduzindo o que a Grazi falou, tem que ter inglês intermediário, um pouco mais avançado, mais do que intermediário. Ela disse que ela não dominava o inglês, mas nas apresentações que eram feitas de AP em inglês,
ela se saía muito bem. Né? Então, é verdade. Então, é importante que vocês invistam nisso. A gente sabe da restrição, mas essa é uma condição para quem quer ir para fora do país. E eu, como sempre estou em Portugal, também em Portugal, o idioma requerido para quem vai para a área de TI é inglês. Tá? Então, não se engane. Comecem a investir nisso, é uma questão de prioridade. Obrigado, Grazi. Imagina, obrigada a você. Grazi, muito bem. Você sempre, como o Paulo mesmo falou, né? Você vai além daquilo que é solicitado. Então, eu acho que para quem quer fazer sucesso, quer se destacar, né? Eu acho que esse é um exemplo. Se pede uma coisa e a pessoa vai além daquilo. A gente pediu um depoimento, você trouxe todo um caminho que as pessoas que se interessam podem fazer. Muito obrigado. Tem algumas alunos que querem fazer questão. A Viviane estava com a mão levantada, abaixou. Viviane, você está por aí ou a sua conexão caiu? Eu acho que a conexão dela caiu. Então, Matheus, pode falar. Aí é a sua pergunta. Bom dia, Graziele. Bom dia a todos. Um prazer a todos aqui. Eu sou o Matheus Cardoso, eu sou do primeiro semestre de Gestão da Tecnologia da Informação. E a minha pergunta é que eu ouvi e já li muito sobre a Irlanda e eu já ouvi falar que eles têm muitas oportunidades para brasileiro, que dentre os países da Europa estão entre os mais fáceis para brasileiros entrarem. Isso é verdade? E se sim, ir para Portugal talvez tire um pouco essa questão da linguagem, por exemplo. Se eu for para Portugal, eu preciso me preocupar menos com a linguagem ou como que é realmente um brasileiro entrar na Europa? Tá. Bom, a Irlanda, ela realmente... a gente tem uma comunidade muito grande de brasileiros aqui, né? Se eu sair na rua, dá 5 minutos, eu vou ver alguma pessoa falando em português. Que é um brasileiro, provavelmente intercambista. Então, a Irlanda, ela é um país, não só para brasileiro, mas ela é um país que abre as fronteiras para a gente fazer mais a questão do intercâmbio, tá? Então, aqui ela dá a oportunidade de você vir estudar e trabalhar ao mesmo tempo, que é algo que você não consegue se você fechar um intercâmbio na Austrália ou nos Estados Unidos, por exemplo, que você vai ser obrigado só a estudar. Mas aqui você tem a oportunidade de estudar e trabalhar. E como a maioria dos brasileiros, a gente não nasceu em berço de ouro, a gente não vai conseguir só para estudar e ficar lá se bancando. Então, assim, vira um ponto-chave na hora dos brasileiros de escolher a Irlanda, porque a gente vai poder trabalhar meio período enquanto a gente estuda. 4 horas trabalha, 4 horas estuda. E aí a gente vê a gente vê a Irlanda como um país com vantagens, né, nesse sentido. Segundo você perguntou sobre Portugal, se o inglês seria algo que a gente pensa menos. Eu acredito que não, porque, assim, aqui na Europa as pessoas têm o costume de não trabalhar exatamente no país que nasceu. Então, é comum você trabalhar com, sei lá, italiano, polonês, espanhol, porque cada país tem sua crise. Então, eu conheço muita gente que veio da Espanha para cá, porque aqui, questão de salário e vida, tá melhor que na Espanha. Então, eles podem transitar porque eles têm esse tipo de visto. Mas aí você cai na verdade, não cai no erro, mas a gente às vezes acredita, Portugal, a língua mãe é português. Mas a gente tem que sempre ter em mente que a língua mãe dos negócios é o inglês. E que para você se comunicar com esse cara que é da Espanha, ou com um polonês, ou com um russo que vai fazer parte da sua equipe, porque é comum aqui a gente ter dentro da Europa gente de todos os países europeus, eles têm que saber falar inglês e você também tem que saber falar inglês porque você tem que se comunicar com aquele cara, entendeu? Imagina você ter que aprender um pouco de polonês, um pouco de espanhol, um pouco disso, um pouco daquilo. Então a gente padroniza, é o inglês. E o russo vai ter que falar inglês, o brasileiro vai ter que falar inglês, o indiano vai ter que falar inglês. Então a gente tem que seguir esse padrão do inglês, entende? Só para complementar o que você falou, né?
saiu uma pesquisa algum tempo atrás falando que Portugal para brasileiro é ótimo porque não tem que aprender outra língua, né? Mas quando vai para negócios em Portugal, hoje a língua nos escritórios em Portugal é o inglês. Então, ser brasileiro em Portugal facilita porque no dia a dia, né, você consegue se expressar melhor. A questão também da reciprocidade, né? Então não preciso ter um visto de trabalho para estar em Portugal trabalhando, mas quando eu vou para a área de negócio, lá dentro todo mundo fala inglês, né? Inglês, Carlos, pode fazer sua pergunta aí? Obrigado, professor. Bom dia, Grazi, tudo bem? Você disse que o mercado de CRM é aquecido aí na Irlanda, certo? Uhum. E eu trabalho com desenvolvimento de Salesforce. E minha meta pessoal e profissional é trabalhar em outro país e, consequentemente, ter um visto de residente permanente. Aí minha pergunta é a seguinte: você acha mais vantajoso eu ir para a Irlanda, por exemplo, contratando um curso de inglês ou talvez uma pós-graduação para tentar fazer as entrevistas aí, ou eu fazer as entrevistas de forma online aqui do Brasil? Tá. Eu não aconselho, assim, se você quer ter uma carreira, eu não aconselho você vir sem um emprego aqui, entendeu? Eu fiz isso, mas eu não aconselho as pessoas de seguirem o mesmo passo, porque depois que eu cheguei aqui, eu entendi que as pessoas fazem entrevista, que existe a tecnologia, que as pessoas fazem a entrevista em diferentes países, né? Então, eu encorajaria você a tentar fazer algumas entrevistas do Brasil, tá? Se você tem como investir e você tem alguma reserva de emergência para você ficar aqui, chegar e estudar, para procurar alguma coisa que faça, mas eu aconselharia você tentar antes, vem tentando isso dentro do LinkedIn, e fazer alguma entrevista, porque às vezes você nem precisa fechar o curso de inglês, que você já vem com o visto, entendeu? Eu conheço algumas pessoas que já vieram com o visto direto, então as pessoas não precisaram pagar um curso de inglês e já chegaram aqui trabalhando. Eu tive que pagar o curso de inglês, eu tive que pagar um visto, eu tive que ir atrás do trabalho, então eu tive que fazer algumas coisas para conseguir, né? Então eu aconselho você já tentar daí do Brasil e ir dando essa prospectada dentro do LinkedIn e criar conexões. E sim, CRM é muito bom aqui. É a minha área, só que eu trabalho com o Dynamics ou com o Power Platform. E os recrutadores, a maioria deles, eles estão lá no LinkedIn. A Viviane consegue perguntar ou não conseguiu voltar ainda? Professor, posso fazer uma segunda pergunta? Pode, Posso? pode. Para a Irlanda, Grazi, tem algum programa de imigração? Como assim? Alguma coisa que facilita os brasileiros? Por exemplo, com uma oferta de trabalho, por exemplo, você tem direito a um visto de residente Ah, sim. permanente? Entendi. Bom, vamos lá. Se você vier só como estudante, não, tá? Como estudante, você vai chegar, vai estudar, tem 2 meses de férias, depois dos 6 meses de estudo, e tem que voltar para o Brasil. E não tem chance disso contar para você tirar uma residência. Mas a gente tem o visto de trabalho, que dependendo do que você faz, você consegue esse visto, que são visto de habilidades críticas. Esse visto é para médico, enfermeiro e para gente da tecnologia. Então, esse é o visto que eu tenho hoje, e esse visto te dá direito de tudo que um cidadão tem, te dá o direito de também trazer marido, filho, enfim, deixa você viver e trabalhar aqui. E depois de 4 anos com esse visto, você tem direito a tirar a residência permanente, desculpa, a tirar a cidadania, porque com 2 anos desse visto você já é residente permanente, com 5 anos você consegue ser cidadão, mas você tem que ter esse visto de trabalho. Que legal, muito obrigado. Cristiane, quer fazer sua pergunta? Bom dia a todos. Então, a pergunta para ela é além do inglês, qual foi o seu maior desafio
indo para a Irlanda. Tá. Na área de tecnologia, a gente não tem muita diferença, porque a gente já tem frameworks que são internacionais, a gente já tem padrão de projeto que chega para a gente de uma forma global. Então, eu acredito que foi mais na questão de adaptação cultural, né? Entender como as coisas funcionam aqui e, e conseguir lidar com isso. É mais uma questão não técnica, mas mais pessoal mesmo, mais interna de saber lidar e acostumar como as coisas funcionam aqui e saber que você não está em casa, né? Demorou um tempo para eu me sentir em casa. Que parece que você está sempre dentro de uma viagem que a qualquer momento você vai voltar e viver a sua vida de volta lá no Brasil. Então, assim, acho que essa é mais uma questão pessoal para você entender que a chave virou e que a sua nova casa é aqui e que as coisas funcionam de um outro jeito, que é diferente do que você está acostumado, do que você cresceu e viu. Obrigada. E só para finalizar, de antemão, já gostaria de agradecer o professor Oswaldo por ter trazido você, porque acaba dando ânimo para a gente. Imagina. Obrigado. Pessoal, mais alguém quer fazer pergunta? Grazi, tem umas coisas bastante interessantes que você trouxe, né? Às vezes uma pessoa que está do lado de fora deixa mais claro para os nossos alunos. A gente fala que o nosso curso ele é bastante focado no mercado, ele tem uma base muito boa. Por exemplo, a gente não treina em inteligência artificial, a gente explica o que é inteligência artificial, entende? Quem quiser ir para essa área tem uma boa base para estudar. A gente não fala especificamente trabalha em Big Data, mas fala o que é Big Data, fala quais são as primeiras ferramentas, dá uma boa base. A gente tem várias disciplinas de programação, mas não aprofunda na área de programação, mas para quem quer ir para essa área, e assim por diante em todas as nossas bases, né? Então, a gente sempre fala que a gente dá uma boa base para vocês. E aí você vem e reforça isso. Tá? E de que forma, né, essas bases te levaram até aí? Bom, o nosso curso ele é um pouco mais genérico, como você estava explicando. Então, a gente consegue se identificar de forma mais clara, porque se você faz, por exemplo, um ADS, você nunca vai saber se você queria ser realmente aquele cara da programação ou se você queria ser um cara de redes. Então, com essa base, eu acho que é o pontapé inicial de todo um caminho que a gente vai seguir, né? Mas pelo menos a gente entendeu que é o que a gente quer. E eu posso dizer mesmo sobre a base que eu tive na FATEC, eu não sou uma programadora sênior, meu Deus do céu, que faço aquele código maravilhoso, mas com toda a base que eu tive, hoje eu consigo fazer toda a parte da arquitetura, tanto técnica quanto funcional, porque eu sei como funciona, eu sei o que vai dar certo, eu sei traduzir algo que o cliente quer para dentro de um sistema, sem tocar no sistema, sem criar a linha de código em si. Então, essa é a base que eu falo, entende? Eu faço linhas de código também, não é sempre, mas eu também trabalho com código, mas a base já é o suficiente para mim. Estudei um pouco mais para entender C Sharp e .NET, que é focados da Microsoft, mas com toda essa base eu já saí à frente, porque até mesmo, por exemplo, eu tive algumas reuniões semanas atrás que eu precisei falar sobre infraestrutura e nunca foi meu forte. Quase peguei DP em redes 1, redes 2, e nunca foi meu forte. Mas eu aprendi a base da FATEC e quando eu fui provocada a falar sobre isso, eu sabia a base. Então eu consegui ter uma conversa. Eu não tive que voltar para casa e falar, não, eu preciso entender isso de forma melhor para conseguir ter um diálogo. Então, acho que a base vai nessa questão, né, de você conseguir entender aquilo que o cliente está falando, seja de infra ou de dev, e
e você também ter o privilégio de escolher dentro dessa base o que você vê como o seu ponto forte e seguir em cima disso. O Deluque que está nos assistindo aqui é bastante culpado disso, então. Uma outra questão, né? Você falou que o mercado é de realidade aumentada. Então, inclusive, essa semana aqui, na Semana Cultural, a gente teve uma apresentação de uma arquiteta na área de TI especificamente, mas ela veio falar dos usos de realidade aumentada. E eu não tinha ideia, né, que na Europa isso estava tão em voga. Foi realmente um acidente aí que foi muito interessante você trazer e mostrar, né, que até quando a gente faz por acidente, a gente está bem atualizado. Exatamente. Eles têm bastante isso daí agora. Assim, ainda está na fase de especulação, né? E aquele infográfico ele é de 2018. Então, desde 2018 já vem se falando disso. Claro, não faz muito tempo, já faz 3 anos, mas quem já consegue pegar essas tecnologias assim, quando a gente começa a falar delas, eu acho é que a gente cria um outlier, né? Que a gente vai acima da média, porque quando aquilo já estiver no mercado sólido, a gente já sabe acompanhar o conhecimento, já tem o conhecimento para acompanhar a tecnologia. Você falou muito do LinkedIn, né? As redes Uhum. sociais, as empresas estão usando muito isso. Em relação à postura do que se coloca dentro dessas redes sociais, você tem ideia do que eles observam? Que nem eu vejo muito aluno pondo fotos sem camisa, Não, aparecendo em gente. biquíni na praia. É diferente, gente. Quer fazer isso, vai para o Facebook, para os seus amigos, para sua rede de contato, posta história no Instagram. É diferente, né? O intuito é totalmente diferente. O LinkedIn, ele é estritamente profissional, tá? Ele é estritamente profissional. Quer fazer um post? Cara, compartilha alguma coisa de interessante que você estudou hoje. Faz um post sobre algo que você descobriu, sobre alguma coisa do tipo. Mas não tem nada para postar do que você descobriu, não tem nada interessante para falar que agrega no seu currículo, não posta. Porque são redes totalmente diferentes e o recrutador, ele com certeza vai olhar o seu histórico e, e o que é relevante e tem que ser algo relacionado à carreira, né? Relacionado ao que você faz. Fez um trabalho, assim, claro, não tem as exceções, né? Fez um trabalho voluntário que você gostaria de compartilhar. É válido compartilhar um trabalho voluntário dentro do LinkedIn. Sai um pouquinho do business, mas ainda é válido. Agora, alguma coisa que é pessoal, assim, que não te agrega na carreira, não poste, não compartilhe no LinkedIn. E eu vejo que até a própria construção do e-mail da pessoa tem alguns que dão umas viajadas, né? Aninha bonitona, João gostosão. Cara, isso daí é para os seus amigos, né? Tem que ter uma postura. O seu e-mail já é uma sua apresentação, né? Então tem um nome que te identifique realmente, né? Bate muito com o que a Grazi está falando. Então, aqueles que têm e-mails com coisas estranhas já começa a pensar numa construção de uma coisa mais profissional. Não sei se você já se deparou com esses e-mails por aí, mas você fala, meu Deus, onde essa pessoa está? É até engraçado, eu tive uma vez um estagiário aí no Brasil. Hoje ele é um dos meus melhores amigos, mas quando ele chegou e ele mandou o currículo, era um e-mail parecido com esse daí. E ele ainda colocou para fazer teste quando ele entrou, mandando para esse e-mail, né? Então, quando a gente fez uma apresentação lá para o cliente, tinha esse e-mail, e eu fiquei morrendo de Então, assim, não façam isso, porque a primeira impressão é a que fica, né? E a gente pode falar, mas fulano ou ciclano fez. Assim, é, pensem sempre no critério que as pessoas vão pensar para escolher você. Então, se você pode não chegar atrasado, não chegue atrasado, porque se você for tão competente quanto outra pessoa e alguém tiver que escolher entre vocês dois, eles vão escolher a pessoa que foi mais pontual, entende? Então, se você pode ter um perfil que mostra ali seu valor profissional,
mostre só aquilo, a empresa não quer saber se você fez um churrasco no final de semana, enfim, mostre só o que é válido dentro do profissional e também a questão do e-mail, né? Se você está mandando um e-mail com o seu currículo, acho que a primeira impressão é a que vale. Então, e não custa fazer um e-mail novo com seu nome, ponto, sobrenome ou alguma coisa do tipo que seja um pouco mais sério, né, que passa essa serenidade quando a pessoa olha logo de cara e vê, ok, Graziele.Lares, não é Grazinha underline Lares, ou alguma coisa assim. Então, a gente já está estourando nosso horário, só duas perguntas aqui que eu acho interessante para a gente encerrar, que eu também sei que você tem compromissos, né? Você sofreu alguma situação de discriminação por ser estrangeira, mulher, brasileira, né? Que a gente sabe que tem uma imagem completamente distorcida na Europa e nos Estados Unidos. E como você lidou com isso? Sinceramente, eu pessoalmente nunca presenciei. Existem sim alguns casos isolados, tá? De irlandeses que são xenofóbicos no geral, mas acontece até mais com homem do que com mulher. Mas eu pessoalmente não sofri nenhum assédio, mas conheço meninas que sofreram por questão de ser brasileira e estar aqui na Europa. E assim, é, é, eu acho que vai muito da pessoa que está fazendo aquilo, né? A gente não tem culpa da cultura que pregam do Brasil lá fora. A gente é o povo desleixado, a gente é o povo do carnaval. Assim, com certeza tem aquele preconceito, né? Que as pessoas falam, Brasil, eu quero ir para o Brasil por causa do carnaval. Eu escuto muito isso, das pessoas querendo ir para o Brasil por causa do nosso famoso carnaval. E e existe esse preconceito, mas não acho que a gente tem que deixar afetar. é, Se você não faz parte daquilo que pregam, você tem o dever de mostrar que as pessoas estão erradas. Mas, pessoalmente falando, as pessoas sempre tiveram muito respeito, nunca me ofenderam ou me trataram de forma diferente porque eu sou estrangeira. E isso dentro dos escritórios, eu acho que é comum saber lidar com essa diversidade, porque eu trabalho com, por exemplo, muito indiano. A maioria da minha equipe é mais indiana do que irlandesa, entende? Então, acho que dentro do ambiente de trabalho a gente já muda um pouco, mas na rua, sim, ainda tem um pouco desse preconceito com a gente, mas nada que que a gente não mostre realmente que as pessoas estão erradas e bola para frente. Uma outra questão, né? Acho que é com a forma de expressão. A gente, no Brasil, tem muito mania de entender na subliminar, né? O que não foi dito. E na Sim, Europa é muito literal. Como que você se é. adaptou a essa situação? Ah, então, eu tive que mudar um pouco. Inclusive, eu até pedi um feedback pro meu chefe e ele me passou um livro de como a gente ser mais claro. Porque acho que é da gente, né? Nossa cultura é assim. E, mas a gente tem que se adaptar na questão de que tem que saber como funciona. Às vezes tem que ter paciência, eu diria, porque a gente é muito acelerado. Então, por exemplo, se você falar para um brasileiro, você tem acesso ao sistema X? O cara vai falar, tenho, você precisa de alguma coisa? Mas aqui na Irlanda, você fala, você tem acesso ao sistema X? Aí você vai ter resposta assim, tenho. E mais nada. Então, assim, você tem que aprender a ser claro nessas questões do dia a dia e aí você consegue falar a linguagem deles, né? Legal, Grazi. Acho que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo discutindo isso. Eu mesmo teria várias perguntas ainda para fazer, mas infelizmente o nosso tempo é curto, né? Sim. Espero que algum desses alunos que estejam nos assistindo sejam como você e outros colegas que sempre se dispõem a virem falar na FATEC, seja por termos técnicos, como você fez das outras vezes, né? Seja agora falando da sua experiência de trabalho, deixando um pouco de lado a parte técnica, vindo conversando. A gente sabe que tem vários alunos
da FATEC Barueri pelo mundo aí. Infelizmente são poucos que nos falam isso, então eu sei que tem a Gabriele está trabalhando nos Estados Unidos, tem o Yuri que está trabalhando na Austrália, tem a Júlia que está em Portugal, você, mas a gente gostaria de saber de mais alunos para poder trazer mais alunos. E você sempre achou muito importante retribuir a FATEC Barueri. Então, eu tenho muito a agradecer para você, tá? Muito Imagina, eu obrigado preciso. novamente. É um prazer te ter aqui. Agora eu deixo você para suas palavras finais aí. Ah, eu que vou sempre agradecer, porque é como você disse, né? Não tem outra forma de descrever, é retribuição, porque a gente acaba entrando na faculdade meio perdida, meio sem saber se é aquilo que a gente quer, e o apoio dentro da faculdade, eu acho que ele é essencial. Eu tive também algumas questões pessoais no meio da faculdade, e eu tive muito apoio dos professores para eu não desistir e continuar. Então, é, eu tendo passado por, sabendo pelo que eu passei e não tendo desistido, eu tenho só, eu acho que é o meu dever, né, conseguir, se eu conseguir contribuir alguma coisa para quem hoje está trilhando esse caminho, eu acho que é meu dever contribuir. Então, é uma retribuição que eu vejo que é na forma de um dever poder ajudar da maneira que for, e poder falar para as pessoas que sim, vai dar certo, porque às vezes a gente entra perdido e não sabe se é realmente o que a gente quer e não sabe se aquilo realmente é para a gente. Quantas e quantas vezes eu também estava perdida, mas foi o caminho que eu trilhei, e eu acho que é bom a gente mostrar que sim, dá certo, e sim, as oportunidades elas são literalmente infinitas para quem faz acontecer. E eu acho que é isso. Grazi, muito obrigado. Espero te ver em outros eventos. Um abraço, hein? Pode deixar também, espero. Tchau, Obrigada a tchau. todos. Tchau, tchau. Obrigado Tenham um por bom todos os dia. presentes, hein? Grazi, Imagina, muito obrigada a obrigada, vocês. viu? Sempre bem-vinda aqui na FATEC Barueri, tá? Um abraço Obrigada. para você. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.